O George R. Martin acabou de postar a sua opinião sobre a segunda temporada da Casa do Dragão e o mais curioso, que neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, ele apagou o post do blog que ele acabou de comentar sobre toda a repercussão que a série teve e todo o seu ponto negativo. Então, antes do post cair, eu tô com ele aberto aqui, eu vou elencar aqui algumas coisas sobre o post dele, porque realmente revelam muitas coisas da segunda temporada de A Casa do Dragão e por que a segunda temporada de A Casa do Dragão deu errado, né? Ele coloca, e eu acho que ele foi advertido aqui para apagar o post, então nem vou atualizar a página e eu já vou colocar esse post aqui na tela, que ele já começa aqui. Cuidado com as borboletas, né? Ele, no seu início do post, ele diz que ele ia comentar mais aqui sobre sangue e queijo, sobre o Maelor, né? O Maelor desaparecido, que é o filho ali que a gente não vê na segunda temporada de A Casa do Dragão. E, cara, ele diz bastante coisa nesse post, né? Eu vou até que resumir aqui, fazer um bem na íntegra mesmo, para deixar esse vídeo aqui, porque ele com certeza vai reescrever essa postagem, né? Se você quiser, dá para você ler também e acompanhar comigo. Bom, a primeira coisa, o primeiro parágrafo aqui que ele coloca é justamente sobre os fãs e a crítica, né? Os dois lados aí da moeda, que os fãs gostaram muito do primeiro episódio de A Casa do Dragão e as pessoas que não acompanham os livros, e ele até tinha ficado meio indeciso aí em relação a isso, justamente porque quem lê os livros sabe que Sangue e Queijo foi muito mais cruel do que nós vimos no primeiro episódio de A Casa do Dragão. E aí no final ele diz aqui: acabei concordando com ambos os lados, tanto o lado dos críticos e as pessoas que não leram os livros, quanto as pessoas que ficaram chateadas e leram aí Sangue e Queijo nos livros, né? E aí depois ele vem explicar, nessa parte aqui da postagem, ele vem explicar o que acontece no livro, né? Ele diz aí o quão terrível foi. Ele diz que no meu livro, Aegon, Helena tem 3 filhos, não 2, os gêmeos Jaehaerys, Jaehaera, que tem 6 anos, e ele tem o irmão mais novo, o Maelor. Nessa parte aqui ele explica como foi o Sangue e Queijo, que é justamente a Helena tendo que escolher um dos seus filhos para a morte, e aí logo em seguida ele diz aqui que não é assim que acontece na série. Tipo assim, o post foi o post mais livre, né? Ele tava escrevendo ali e basicamente eu acho que ele foi advertido e com certeza ele vai reescrever algumas partes desse post. Aqui ele já começa a falar sobre a série. Não há Maelor em House of the Dragon, apenas os gêmeos. Ambos parecem ter menos de 6 anos, mas não tenho certeza da idade das crianças. Então eu não posso ter certeza de quantos anos elas supostamente têm. Aí ele começa a criticar mesmo a série de A Casa do Dragão. Sangue não consegue diferenciar os gêmeos, então Helena é solicitada a revelar qual deles é o menino. E aí o George R. Martin começa a ficar nervoso aqui, né, no blog, justamente porque ele diz, né, dá a entender que a cena não teve nexo, justamente porque ele mesmo coloca aqui em parênteses: você pensaria que uma olhada em seus pijamas resolveria isso? Sem envolver a mãe? Olha como ele tá nível hard aqui. Ele basicamente fala que a cena não tem o menor sentido. E aí ele continua: em vez de oferecer a sua própria vida para salvar as crianças, Helena oferece a ele um colar. O Sangue e o Queijo não ficam atraídos por isso, eles não são atraídos por essa oferta da Helena, e com isso o Sangue ali, ele vai lá e serra a cabeça do príncipe Jaehaerys. Aí ele mesmo diz que isso daqui é muito cruel, mas que poderia ser melhor. Na série, o Sangue é um manto dourado. No livro, ele é um ex-manto dourado destituído do seu cargo por
esmagar uma mulher até a morte. Então ele tá dizendo que é bem pior no livro, né? Ele ressalta isso muitas vezes aqui nessa postagem, que o livro dele é melhor do que a série. E ele não fica só no sangue, não. Ele vai pro queijo também. Ele fala sobre o queijo aqui, ó. O queijo também é pior. Ele não chuta um cachorro, é verdade. Mas ele também não tem um cachorro. Então ele coloca novamente que nos livros todos os personagens são muito melhores construídos. Essa postagem aqui é maravilhosa, se a gente for parar pra ver aqui, principalmente porque ele apagou do post do blog dele, né? E aí ele continua aqui. Eu também sugeri que Helena mostrasse mais coragem, mais força no livro, ao oferecer sua própria vida para salvar o seu filho. Oferecer uma joia não é a mesma coisa. Então ele diz aqui que a Helena, esse aspecto todo da Helena é bem controverso, né? Ela se mostra perdida ali, oferece a joia. Não, ela tinha que oferecer a própria vida dela. Ele não concorda com o rumo que essa cena toda tomou, como muitas pessoas que leram o livro não concordaram. E aqui o George R. R. Martin, ele revela o motivo de não ter 3 crianças em Sangue e Queijo, né? Ele deixa bem claro que a escalação aqui é simplesmente por dinheiro. Eles não colocaram o Maelor na segunda temporada de A Casa do Dragão, justamente porque eles não queriam fazer uma escalação de outra criança, justamente por conta dos problemas burocráticos da produção. Aqui ele menciona que o orçamento já era um problema em House of the Dragon, então fazia sentido economizar dinheiro sempre que possível. Além disso, Ryan me garantiu que não perderíamos o Príncipe Maelor, simplesmente o adiaríamos. Então, cara, é difícil você ser criador de uma obra, né, certo? E você vê ela sendo desconstruída na sua frente, simplesmente por questões burocráticas. Se não tinha grana pra fazer A Casa do Dragão, não fazia, né? Se essa era uma das questões que estavam impedindo a série de ter o desenvolvimento aí dos 3 filhos da Helena. Mas a gente viu aí que o jeitinho que eles estão dando acabou prejudicando em muito essa primeira parte da segunda temporada. Ele faz até um paralelo aí com o filme Efeito Borboleta, e por isso que o início do seu blog, ele já tem o título ali, Cuidado com as Borboletas. E agora a gente vai entender o sentido desse título que ele colocou, justamente porque ele vai falar da importância de todos os elementos que ele colocam na sua história, né? E aí ele vai se voltar ao Maelor como um pilar aí para tudo que acontece daqui para frente na série, que provavelmente não vai acontecer, justamente por conta das decisões erradas que a produção tomou com a série. Ele critica a série quando ele diz aqui, ó, na postagem: algumas coisas disso vai aparecer na série. Talvez, mas não vejo como, justamente porque ele não vê sentido colocar algumas coisas sobre os filhos da Helena, justamente porque não há necessidade, né? Já que o Sangue e Queijo, o Maelor, eles não existem na série de A Casa do Dragão. Porque assim, ele continua, né? A Jarrera não pode ser morta, ela tem um papel enorme a se desempenhar como a próxima herdeira de Aegon. Talvez pudessem fazer Maelor um recém-nascido em vez de uma criança de 2 anos, mas isso embaralharia a linha do tempo, que já é um pouco confusa. Não tenho ideia de como o showrunner aqui planejou, e se é que ele planejou alguma coisa, mas dada a ausência do Maelor no episódio 2, a maneira mais simples de prosseguir seria simplesmente abandoná-lo. Aí o George R. R. Martin vai chegando no final do post, ele vai dando as cartadas aqui sobre tudo isso, né? Ele vem dizendo: pelo que sei, parece ser isso que o Ryan está fazendo aqui. O Ryan é o showrunner da série. É mais simples, sim, e pode fazer sentido em termos de orçamento e cronograma das filmagens, mas mais simples não é o melhor.
Cara, o George R. R. Martin, ele tá revoltado com o que estão fazendo com a série de A Casa do Dragão. Não tem outra explicação, né? Ele já tá deixando claro aí que é muito melhor você adaptar a série. Não precisa ser uma série grandiosa em questão de orçamento, mas ela seguir todos os parâmetros que foram estabelecidos nos livros, do que você resumir algumas coisas e tirar o total sentido disso, né? Porque assim, o próprio George R. R. Martin já se demonstrou que ele tá insatisfeito com tudo isso, né? Aqui ele vem completando: as borboletas ainda não acabaram conosco. No entanto, no livro, quando a notícia da morte do príncipe Melo e a maneira macabra da sua morte chega à Fortaleza Vermelha, isso prova ser o que leva a rainha Helena ao suicídio. Ela mal conseguia olhar para o Maelor, sabendo que ela o escolheu para morrer na cena. Então você vê aqui que o George R. R. Martin diz que tudo faz sentido dentro do universo A Casa do Dragão. Ele já tinha se pronunciado sobre isso com o que estavam fazendo sobre os dragões, e agora ele coloca todo o seu descontentamento com o que fizeram na segunda temporada em relação a Helena e aos seus filhos. Ele continuou aí dando spoilers até grandiosos da terceira temporada. No esboço de Ryan, que é o showrunner da série, para a terceira temporada, Helena ainda se mata, sem nenhuma razão em particular. Não há nenhum horror novo, nenhum evento desencadeador para sobrecarregar a frágil rainha. Então, ele deixa claro aqui que não vai fazer o menor sentido. O peso da morte da Helena na terceira temporada da Casa do Dragão não vai fazer o menor sentido, justamente porque mudaram completamente a história e os motivos ali da morte da Helena. Tudo era planejado para esse momento, e eles desvirtuaram tudo isso por conta de orçamento. E aí, para fechar o post, ele deixa bem claro o seu descontentamento, né? Ele vem falando ali, ó, Maelor por si só significa pouco. Ele é uma criança pequena, não tem uma linha de diálogo, não faz nada de consequência além de morrer. Perder Maelor enfraquece o final da sequência de sangue e queijo, mas também nos custa a cena de Bitterbread com todo o seu horror e heroísmo. Ela diminui a motivação para o suicídio da Helena, e isso por sua vez enviou milhares para as ruas e becos gritando por justiça para sua rainha. Nada disso é essencial, eu suponho, mas tudo isso serve a um propósito. Tudo ajuda a amarrar as linhas da história. Então uma coisa segue a outra de uma maneira lógica e conveniente. O que oferecemos aos fãs em vez disso depois de matarmos essas borboletas? Não tenho ideia. Não me lembro de Ryan e eu termos discutido isso. O próprio Maelor não é essencial, mas se perdê-lo significa que também perdemos Bitterbread, o suicídio da Helena e os tumultos. Bem, essa é uma perda considerável. Então assim, você viu que o cara tá descontente, né? E aí no final desse blog aqui, que eu repito, foi apagado essa postagem, provavelmente ele já subiu outra aqui, outro blog editado sem essas manifestações que ele colocou aqui, expressando aí sua indignação. E aí, pra finalizar, ele finaliza o blog de uma forma muito negativa, né? Ele já diz que há borboletas maiores e mais tóxicas por vir, se House of the Dragon prosseguir com alguma das mudanças que estão sendo contempladas para as temporadas 3 e 4 de A Casa do Dragão. Realmente foi uma postagem bem particular aí do George R. R. Martin, que provavelmente não vai estar mais disponível, mas ele publicou isso sim. Vou até deixar registrado aqui que a data da postagem dele foi aqui no dia 4 de setembro de 2024, né? O horário era 8h55 e agora, pelo período da tarde que nós estamos vendo essa postagem.
também. Bom, e essa postagem aqui, ela não está mais disponível. Provavelmente no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele editou aqui a mando da Max, né? Porque tem muitas coisas, spoilers aí, como a gente viu, da próxima temporada de A Casa do Dragão, e também mensagens negativas sobre as próximas temporadas. Bom, o que você achou sobre essa postagem do blog aí do George R. Martin sobre a temporada de A Casa do Dragão? Você concorda com ele? Você acha que eles deveriam realmente seguir à risca tudo que está estabelecido no cânone de House of the Dragon, segundo o George R. Martin? Deixa aí nos comentários, já aproveita aí, se inscreve nesse canal para eu trazer mais notícias aí, informações como essas que acabam se tornando aí um marco dentro da própria história da série de A Casa do Dragão. E eu te espero em um próximo vídeo, porque esse vídeo aqui foi estarrecedor em relação às opiniões do George R. Martin sobre a série de A Casa do Dragão, viu? Fui!